Na carta aos Romanos, nós vimos anteriormente, Paulo tem algumas intenções e objetivos. Um dos objetivos finais que nós vamos aprender no final da carta aos Romanos era que a igreja de Roma, uma igreja que Paulo não conhecia, se tornasse para ele como que uma base missionária que orasse, sustentasse e apoiasse a intenção que Paulo tinha de chegar com o evangelho até a Espanha. Então Paulo tinha esse projeto, ele escreve para se apresentar, ele se apresenta à igreja de Roma, ele conhecia várias pessoas lá, mas ele não conhecia a igreja como um todo. Então ele se apresenta o próprio evangelho, diz que quer ir compartilhar o evangelho com eles. E aí então Paulo começa essa imensa exposição doutrinária, bela, fantástica, no qual ele mostra a necessidade que os homens têm do Evangelho. Ele começa mostrando a necessidade que os incrédulos têm do Evangelho. Gente que não tem nada a ver com Deus, os chamados pagãos, os gentios, ele diz, eles estão debaixo da ira de Deus. Eles precisam do Evangelho, eles não serão salvos, eles têm um destino triste se não conhecerem o Evangelho de Deus. E os judeus ouvintes da carta deviam estar, nessa altura todos assim, opa, tá vendo? Esse pessoal pagão aí precisa do evangelho. Só que Paulo vira o leme e ele diz assim, mas vocês que são religiosos também precisam. E então ele mostra a necessidade que os religiosos tinham do evangelho. Sabe por quê? Porque a religião não salva. O evangelho salva, e os religiosos da sua época, aqueles que eram crentes, inclusive os próprios judeus que não acreditavam na graça de Deus, eles precisam do evangelho. Ou seja, todos estão debaixo da mesma condenação e precisam do evangelho de Cristo. Depois o apóstolo Paulo vai dizer para eles, olha, ninguém pode contar vantagem. Porque se alguém é salvo, essa justiça que essa pessoa recebeu, ela é proveniente da fé. E nós aprendemos na própria Escritura que a fé é um dom de Deus. Ou seja, ninguém pode se gloriar, ninguém pode contar vantagem, porque o crédito que recebemos é o crédito da justiça de Cristo. Isso é a mensagem até o capítulo 3. No capítulo 4, Paulo vai usar dois exemplos de crentes do Antigo Testamento, exatamente para demonstrar para os judeus que eles não podiam salvar a si mesmos pelas obras. E ele então pega a cronologia da salvação de Abraão, e usa também um exemplo de Davi, para mostrar que a fé vem antes da justiça. Ou seja, é impossível contar vantagem, porque primeiro Deus precisa agir, primeiro Deus precisa salvar, primeiro Deus precisa dar o dom da fé para que alguém creia. E então Paulo, ele traça todo esse paralelo de como funcionava a fé no Antigo Testamento e agora como eles podem ser salvos, como o homem é salvo já nesse período do Novo Testamento. Então, ninguém pode contar vantagem, e agora ele diz para a igreja, então é assim que vocês receberam a justiça de Cristo, é assim que vocês foram justificados. E exatamente nesse tom que o apóstolo Paulo começa o capítulo 5. Que vamos ler agora dos versículos 1 a 11. Então o apóstolo Paulo nos diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora,
A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Oremos. Pai, nós agora estamos diante da Tua palavra, inspirada pelo Teu Santo Espírito, e rogamos que esse mesmo Espírito nos ilumine os olhos, abra o nosso coração, tire a nossa incapacidade de enxergar a verdade, para que nós enxerguemos a Tua vontade e entendamos os benefícios que nós já recebemos da justiça de Cristo, da justificação pela fé. E assim, ó Deus, vivamos vidas mais plenas, mais conhecedoras, mais capazes de aplicar a verdade no nosso dia a dia, para a honra e glória do Teu nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Então, como vinha dizendo aos irmãos, o apóstolo Paulo agora, que esclareceu aos seus ouvintes que a justiça de Cristo estava já aplicada e que eles já eram detentores, porque foi dado a eles essa justiça, ele vai explicar os benefícios dessa justificação. Observe que o apóstolo Paulo começa dizendo, justificados, pois. Essa é uma coisa importante, aqui um parêntese didático. Observe sempre na sua leitura da Escritura todas essas pequenas expressões da língua que nos dão a indicação das conexões do texto que a gente está lendo com os demais textos dentro da própria carta, do livro, da narrativa, né? Os mas, os pois, os porquês, são todos importantes. Então o apóstolo Paulo diz, agora que nós já estamos justificados, agora que nós já recebemos a justiça perfeita de Cristo, aquela justiça que nós não conseguíamos obter por nós mesmos, por sermos pecadores, por não conseguirmos cumprir a lei de Deus, agora que nós já somos contemplados por meio da fé para receber essa graça, agora então nós já temos, em primeiro lugar, paz com Deus. E observe o com, é importantíssimo. Nós temos paz com Deus. Por que é importante ter paz com Deus? É muito simples, meus irmãos. O fato é que nós fomos criados por Deus para o louvor da sua glória. Nós fomos criados por Deus para cumprir um papel. Nós fomos criados por Deus para encher a terra da imagem de Deus e da sua glória por todos os lugares. E a gente sabe que desde os nossos primeiros pais, nós, raça humana, seres humanos, e nós individualmente nos rebelamos contra Deus. E quem é rebelde contra Deus não tem paz com Deus. Não tem paz. Por quê? Porque a gente vive na casa de alguém, às custas de alguém, que a gente está o tempo inteiro brigando com ele. Já passaram por essa situação?
Já perceberam? Pensa num filho rebelde. Eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe, eu não gosto do que eles pensam, eu não gosto do que... Mas eu quero viver na casa dele, eu quero o teto dele, eu quero a comida dele, eu quero os benefícios dele, eu quero tudo dele, mas eu não gosto de vocês. Você não tem paz. No final das contas, o homem, na verdade, ele criou uma guerra e trouxe sobre si a ira de Deus. Então o homem está em guerra com Deus, o homem é inimigo de Deus, e essa inimizade do homem contra Deus traz sobre ele a ira de Deus. Então, se você está aqui hoje, nessa manhã, e você não conhece a Jesus Cristo, nem a justiça de Cristo, a notícia é essa e é muito clara. Você está debaixo da ira de Deus. Você pode dizer assim, não, pastor, não estou não, eu vivo aí tranquilão, estou na boa, eu tenho uma vida até boa, confortável, tenho as coisas que eu preciso, vou aonde eu quero, e Deus nenhuma vez mandou um raio na minha cabeça. Espere. Porque a Escritura é muito clara em dizer qual vai ser o seu destino final. E o destino final é o inferno. Não existe terceira via. Ou você conhece a Deus, ou você conhece a Cristo, e você recebe, acaba com essa inimizade com Deus, ou o seu destino é a ira eterna de Deus. A Bíblia não apresenta terceiro caminho. Mas para aqueles que já foram justificados, eles têm paz com Deus. A guerra acabou. Eu não tenho mais por que me preocupar. Eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro à noite e dizer assim, o dono do mundo, o Senhor do universo, aquele que criou todas as coisas, Ele não está contra mim. Pode ser que você deite em tranquilidade. E pode até ser que você diga assim, não, eu estou em paz com Deus, não tem. Não se iluda. Porque, eventualmente, aqueles que estão em guerra com Deus hão de perceber que estão em guerra com Deus. Até a minha salvação, eu estava em guerra com Deus. Até a minha salvação, o meu desejo era desobedecer a Deus e não ligar para Deus e não ligar para as coisas de Deus e não querer saber do seu reinado. Eu estava em guerra porque Deus tem uma vontade e eu tenho outra vontade diferente. Eu dizia, isso aqui é meu, e Deus olhava do céu e falava assim, coitado. Você acha que isso é seu? Coitado. Você acha que essas coisas são suas? Coitados. Você acha que essa vida é sua? Porque nós somos assim, não somos? Já passaram com essas experiências, às vezes com um filho rebelde? A vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Quero dizer para você que a vida não é sua. A vida pertence a Deus. A vida pertence a Deus. E enquanto você não conhecê-lo para aprender a fazer a vontade dele, você está debaixo da ira e da inimizade de Deus. Mas uma vez justificados, a guerra acabou. Como o apóstolo Paulo disse no texto que nós lemos, agora de dois, o povo judeu e o povo gentil, Deus acabou com aquela ira e até aqueles dois povos que eram inimigos fez um só. Eu costumo perguntar, já perguntei no passado, quantos de vocês aqui seriam amigos na vida comum, com as diferenças que nós temos? Mas de repente a gente se encontra dentro de um mesmo corpo. Somos feitos um por causa de Cristo. Justificados, pois, temos paz com Deus. Em segundo lugar, temos acesso à graça. Vamos supor o seguinte, eu quero começar com uma ilustração. Suponha que você precisasse resolver um problema muito sério, sei lá, na sua empresa, no seu negócio. E só tem uma pessoa no estado de São Paulo que pode resolver esse problema seu. É o governador do estado. Esqueça, é uma situação hipotética, tá? Não vamos pensar em partido, não vamos pensar. Mas a pessoa que pode resolver o seu problema é o governador do estado. Se ele disser sim, é sim. Se ele disser não, é não. E aí você precisa o quê? Você precisa ter o quê ao governador para explicar sua causa? Acesso. Então faz o seguinte, pega o telefone, acha lá, telefone do palácio, certo? Liga lá, falei, eu queria falar com o governador.
Sabe quando você vai conseguir? Se você mandar e-mail. Só se você aprontar um escândalo no Twitter, aí talvez você receba a atuação de um governante, não é? Mas senão você não tem acesso. O apóstolo Paulo está se referindo ao costume dos povos antigos. Pensa lá em Roma e pensa que César é o grande imperador. E aí então os romanos conheciam essa situação. Ninguém chegava lá, batia na porta do palácio de César e falava assim: ô César, vem conversar aí com o senhor. Para você ter acesso aos grandes reis, era necessário que alguém lhe desse acesso. Agora imagina que nós vivemos no mundo do Senhor do universo, do Criador de todas as coisas, do Senhor dos senhores. Você acha que você pode bater na porta de Deus e falar assim: ô Deus, é o seguinte, estou com um problema aqui. Tem uma história da Bíblia que fala sobre isso. Lembra da rainha Esther? Ela era casada com o rei. E ela estava com um problema sério. Não é você, Esther, é a rainha Esther. Mas você ainda vai ser rainha do lar, tá? Aí o que acontece? Ela queria falar com o rei, ela não tinha acesso. Diz que um dia ela saiu para o pátio do palácio, ficou andando para ver se o rei via, até que o rei percebeu e pensou assim: deve estar querendo falar comigo. Diz o texto que ele estendeu o cetro dizendo: pode chegar. Você precisa ter alguém que lhe abra acesso e o rei diga: tem acesso. Ora, eu era inimigo de Deus. A inimizade acabou, a guerra acabou, mas não significa que eu posso todo dia jantar na casa dele. Mas é exatamente isso que acontece. Esse rei abre as portas dele, ele nos convida para comer na mesa dele, e ele não faz só isso, queridos, ele serve a mesa para nós. Deus é assim, Ele nos dá acesso, nós temos agora paz e nós temos acesso à graça mediante o Senhor Jesus Cristo. Eu falo com Ele todos os dias. E sabe qual é o meu problema? Eu sou tão vagabundo que eu não falo tanto que eu devia falar. Eu não oro como eu devia orar. Eu tenho acesso ao trono do Criador do universo. Pela fé, diz o apóstolo Paulo, eu tenho essa porta aberta. Eu preciso usar um nome para chegar na presença de Deus. O nome do Filho dele, Jesus Cristo. Essa é a consequência da justificação. Mas não é só isso. O apóstolo Paulo ainda diz que nós recebemos, junto com essas coisas, o acesso à paz, o acesso, e estando firmes nessa graça, nós nos gloriamos na esperança. Quando a gente usa a palavra esperança em português, parece uma coisa incerta, né? Eu tenho esperança de que daqui 10 domingos a gente vai ter um lugar para se reunir como igreja. Mas eu não sei, eu não tenho nenhum dado concreto. Deus vai nos mostrar os caminhos, nós vamos trabalhar nisso. Na verdade, deveríamos traduzir aqui, nós temos a convicção. É mais do que uma esperança da qual eu não tenho evidência. Eu tenho uma convicção dessa alegria, dessa glória de Deus que já nos foi dada. Essa convicção da glória, a antecipação das coisas futuras que Deus já prometeu na sua palavra, Ele nos dá. É uma convicção firme. Eu sei para onde eu vou e eu sei como será a minha vida futura. Percebem? Passado, o que eu já recebi. Paz com Deus. Presente, acesso ao trono de Deus. E no futuro, a convicção dessa glória
tremenda que já me foi garantida no Evangelho de Cristo. Ah, como é boa essa justificação de Cristo. Como é bom, queridos, quando a gente já aprendeu isso. Às vezes a gente passa tempo na nossa vida cristã sem entender essas realidades. E essas verdades, elas precisam ser alimentadas constantemente no nosso coração para nós crescermos nela. Às vezes pode lhe assaltar um pensamento que lhe roube a paz da paz com Deus. Eu fiz isso, será que Deus agora virou meu inimigo? Pode. Eu estou em pecado, eu ando um crente muito relaxado, não tenho ido na igreja, acho que Deus não vai me dar acesso ao trono da graça. Ou às vezes, a maneira como vivemos nos rouba a alegria da antecipação daquilo que eu já recebi como promessa. Justificados, pois, temos paz, temos acesso à graça, e temos essa convicção da glória futura. E o apóstolo Paulo, então, ele continua o seu argumento, porque a nossa vida é complicada, não é? Tem hora que parece que as coisas estão indo muito bem. Está tudo tranquilo. Mas, de repente, na nossa caminhada, as coisas começam a dar errado. Eu pensei isso hoje de manhã. Porque eu estava chegando aqui na igreja, eu falei assim, eu tenho que comunicar à igreja, né? Que a gente vai mudar de lugar, a gente precisa achar um lugar. Deus usou, interessante, né? Eu comuniquei aos irmãos da nossa mesa administrativa e, é claro, as preocupações surgem no nosso coração. E aí, Deus usou umas palavras simples do Paulo. Ele disse assim, irmãos, vamos orar. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Todas as vezes que a gente precisa. Porque Deus faz todas as coisas certas. Um estímulo simples da fé, da comunidade da fé. Mas aí eu cheguei aqui na porta, chega uma mensagem do reverendo Jonatas falando assim, estamos com um problema, estou aqui tentando resolver. Eu falei assim, será que todos os problemas vão chegar hoje? Será que todos eles estão guardados para essa semana? Não é? E eu estou falando de novo de coisas que são relativamente triviais. Porque existem problemas que atacam a nossa vida em grande escala. É aí a hora de nós descobrirmos os resultados da justificação pela fé. Então o apóstolo Paulo começa o verso 3, dizendo assim, e não só isso, não só eu tenho paz, não só eu tenho acesso, não só eu tenho a esperança das coisas, a convicção das coisas futuras, mas quando as coisas derem errado, ele diz, também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nos gloriamos nas próprias tribulações. E alguém pode olhar e falar assim, mas Paulo era masoquista, então gostava de sofrer? E é claro que não, irmãos. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa na salvação pelas obras é masoquismo. É ou não é? É alguém tentando fazer aquilo que é absolutamente impossível de fazer. Mas, por outro lado, uma vez tendo recebido a justiça pela fé, a justiça que é de Cristo, aquele depósito que Ele fez na nossa conta, que nós não conseguimos, que estava sempre negativa diante de Deus e que agora está positiva, nós então agora recebemos a paz e podemos pensar, então agora não tem mais problema. Isso é mentira. Se alguém disse isso para você, se alguém disse que isso era evangelho, mentiu para você, porque a Escritura não diz isso. O apóstolo Paulo diz, nós vamos passar por tribulações no meio dessa vida complicada e complexa que nós temos. O que o apóstolo Paulo quer nos estimular é aprendermos a processar o sofrimento por meio da graça. Porque todos nós vamos passar em um momento ou outro, em uma situação ou outra, por algum tipo de tribulação, por algum tipo de sofrimento, e pode ser que a gente fale, aquele negócio que tem paz com Deus, nada, porque eu não estou me sentindo em paz. Eu não estou sentindo paz nenhuma. Na hora da dor,
na hora da doença, na hora do luto, na hora do problema financeiro, a gente olha e fala assim, Deus esqueceu de mim. E olha que eu tenho acesso e tenho conversado com Ele, mas parece que Ele não me responde nada. As coisas estão tão ruins para mim que eu já perdi aquela convicção das coisas futuras. Acho que Deus me largou no processo. E o que Paulo está dizendo é, aprenda a processar as tribulações por meio da visão da graça, da justiça de Cristo. Como ele diz que nós fazemos isso? Primeiro, porque o sofrimento leva à perseverança. Nós temos personalidades diferentes, né? Cada um reage às coisas, situações, dificuldades de maneira diferente, uns dos outros. Eu acho que se Deus não trabalhasse na minha vida, eu ia levar a vida como se ela fosse uma piada. É a minha tendência, é o jeito de eu escapar de um sofrimento, é fazer piada a respeito do sofrimento. Isso faz com que a gente não seja, por exemplo, perseverante. Deixa para lá. Larga tudo. O texto nos diz que o sofrimento nos leva à perseverança. Isso é impressionante. Quando o sofrimento nos ataca e nós entendemos a graça de Cristo, o sofrimento nos ensina a manter, o sofrimento nos ensina a continuar no processo. No verso 4 ele fala o próximo passo, ele diz que a perseverança leva à experiência, e na verdade essa experiência é o caráter. Deus molda o nosso caráter por meio do sofrimento. Eu já passei por algumas situações na vida nas quais eu me senti profundamente atribulado. Durante aquelas situações, algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim, Mauro, não estou te conhecendo. E depois de ter passado por aquilo, olhando para trás, eu falo assim, puxa vida, Deus me amadureceu. Deus mudou muita coisa na minha vida. Deus alterou muita coisa que eu não ia aprender. Então percebe, essa experiência, ela gera um fruto. Então, estamos chegando na Copa, né? Engraçado, esse ano parece que a Copa não está fervilhando igual em outros anos. Nos outros anos falava-se mais de Copa, parece que o povo está meio desligado. Mas eu me lembro que algumas vezes o Brasil estava indo para a Copa e o pessoal falava assim, esse time aí é o quê? Inexperiente. Os jogadores são bons, mas eles são o quê? Inexperientes. Pensa num time que foi para uma final e perdeu. Quando esse mesmo time volta para uma final, o que acontece com ele? Ou ele está traumatizado da outra, não aprendeu com a experiência de perder, ou ele chega agora para essa e ele tem o quê? Ele tem uma atitude diferente. É um processo de amadurecimento. É por isso que nós dizemos que até o próprio episcopado, né, até o próprio presbiterato, exige homens que sejam o quê? Experientes, experimentados. Por quê? Porque eles precisam saber, eles precisam ter passado por determinadas situações que moldou o seu caráter. Agora tem gente que passa pelas situações e não aprende. Sabe aqueles que você fala assim, vai acontecer tudo de novo? Não aprendeu, não adianta, não levou a sério, porque não levou a sério, não aprendeu. Sofrimento leva à perseverança, perseverança leva à experiência que forma o caráter, e essas coisas nos fazem crescer no quê? Na própria esperança. Nós aprendemos a olhar para as coisas de maneira diferente depois de passar por determinadas situações na vida. Quando o Espírito Santo de Deus nos molda, quando o Espírito de Deus trabalha o nosso coração. E é claro que lá no pano de fundo do apóstolo Paulo, ele tá dizendo, olha, vocês que acreditam na salvação pelas obras, será que vocês não aprenderam nada?
Porque vocês vêm há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, passando por a mesma coisa, tentando se salvar pelas obras, e a esperança de vocês só pode ir embora. Vocês perdem a esperança, porque se vocês ainda tiverem esperança em vocês mesmos, vocês são loucos. E não é assim a humanidade? A humanidade não é exatamente assim. Vá nas livrarias, pegue os livros de autoajuda. O homem acreditando em si mesmo, já viu na televisão, nesses programas de reality show, dessas coisas todas que tem aí, o que eles falam um para o outro o tempo inteiro? Eu acho desculpa a expressão, uma palhaçada. Olha, você precisa buscar o seu homem interior. Acredite em você mesmo. Enquanto a Escritura diz, acredite na graça. Passe pelas tribulações, persevere e tenha seu caráter formado, porque isso vai multiplicar. Verso 5, a esperança, ele diz assim, ora, a esperança não confunde. Ela não traz dificuldade para nós. Ela traz clareza para nós, ela coloca as coisas em perspectiva para nós, ela nos dá maturidade para entender as coisas e dizer assim, Deus está no controle de todas as coisas e eu estou debaixo da mão poderosa de Deus, posso continuar firme. Isso nos leva a crescer na esperança. E é no meio do sofrimento, irmãos, que nós descobrimos se a nossa confiança está mesmo em Deus ou em nós. Exatamente nesse momento. Os interlocutores de Paulo ouviram, e a próxima pergunta deles seria, mas Paulo, como é que eu posso saber que isso é verdade? Você está dizendo aí, mas como eu posso saber que isso é verdade? Paulo usa 2 argumentos. O argumento da subjetividade, um argumento subjetivo, e ele diz, nós temos essa esperança, o amor, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Doutrinariamente, irmãos, nós acreditamos que o todo da Escritura ensina o seguinte, existe uma coisa na Bíblia chamada ordo salutis. Teólogo tem que falar umas palavras de vez em quando para vocês acharem que a gente é importante, certo? Então, é latim, certo? E isso significa a ordem da salvação. Ordo salutis, tá bom? Como é que acontece a ordem da salvação? Imagina eu, Mauro, pecador, não gosto de Deus, não quero saber de Deus, não quero saber das coisas de Deus. Um dia, o Mauro, que já conhecia a Bíblia, que foi criado na igreja, mas que não tinha nada a ver com Deus de fato, ele entra num ônibus para fazer uma pequena viagem de Porto Alegre a Goiânia. 2.000 quilômetros. Sentei no primeiro banco do ônibus e fiz uma oração. E falei para Deus assim, Deus, a partir de hoje, a minha vida vai ser diferente. Eu reputo aquele momento como o momento da minha conversão. Eu entreguei o meu coração definitivamente a Cristo. Eu quis dar uns 180 graus na minha vida. Quando eu desci 2.000 quilômetros depois, meus pais não me reconheceram. Meus colegas da faculdade não me reconheceram. Eles ficavam me perguntando assim, Mauro, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Isso chama-se conversão. E aí você pode dizer assim, então o senhor converteu-se. Bom, é fato que eu peguei e fiz uma oração diante de Deus. Mas para que eu pudesse converter-me, para que eu pudesse entregar a minha vida a Cristo, e de fato eu entreguei, é fato. Precisou acontecer uma coisa antes.
E dentro então dessa ordem da salvação, a primeira coisa que aconteceu foi uma coisa que nós chamamos de regeneração. Eu não sei quando ela aconteceu. Eu acho que tinha sido muitos anos antes. Deus tinha mudado o meu coração e disposto o meu coração para as coisas de Deus. E nós dizemos que a graça de Deus é irresistível, mas a gente não tem uma cronologia. No tempo certo, eu não resisti à graça e eu fui, na verdade, convertido por Ele. Deus, então, começou um processo lá atrás e a partir daquele momento eu passei a experimentar uma coisa fantástica. Eu passei a experimentar um amor de Deus derramado no meu coração de maneira tremenda. O senhor sente isso todo dia, pastor? Não. Toda hora o senhor está aí explodindo de amor? Não. Mas quando eu preciso, Deus derrama esse amor no meu coração de uma maneira tremenda. Ah, mas o senhor está usando aí uma experiência sua, subjetiva, é verdade, mas ela está objetivamente revelada na Escritura. E nós acreditamos que esse processo todo começa quando nós recebemos a regeneração e aí na conversão o Espírito Santo habita no povo de Deus. Então esse Espírito Santo é que trabalha na minha vida. É Ele que na hora que eu mais preciso me faz experimentar esse amor. Isso nós também chamamos de o batismo com o Espírito Santo, ao contrário da doutrina das igrejas pentecostais, que diz que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior, quando as pessoas falam línguas, etc., etc. Nós não cremos assim. Então esse é o argumento subjetivo. O argumento objetivo do apóstolo Paulo virá nos próximos versos. Ele usa um argumento claro, ele diz assim, vamos pensar aqui, se você acreditou no que eu falei, é lógico, você tem que ter o elemento da fé anterior. Se você acreditou em toda a minha argumentação até agora, então vamos pensar junto comigo, versos 6, 7, 8 e 9. Ele diz o seguinte, porque Cristo, quando nós éramos pecadores, fracos, morreu por gente ímpia, por gente que não queria saber de Deus, por gente que não gostava de Deus, por gente que negava a existência de Deus, por gente que talvez reconhecesse que Ele existe, mas não estou nem aí para Ele não manda na minha vida. Ora, Cristo morreu quando eu ainda era assim. Aí no verso 7 ele diz assim, dificilmente, no meio da raça humana, alguém morre por um justo. Olha, a pessoa está lá morrendo, eu vou me oferecer no lugar dela. Dificilmente alguém faz isso. Às vezes a gente vê, né, nos filmes ou na própria história, atos de heroísmo, alguém se colocando no lugar do outro. Ele argumenta, pois poderá ser que pelo bom alguém até se anime a morrer. Quem sabe, mas por um ímpio? Então, qual é o argumento? Verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós nem queríamos saber dele. Logo, se ele já morreu por nós antes de nós crermos, logo, verso 9, muito mais agora, que já fomos justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Se ele fez antes de eu crer, como é que ele não vai acabar isso agora que eu creio? Então, quando você estiver no meio da tribulação, quando você estiver no meio da tormenta, quando você estiver no meio da dificuldade, lembra do que ele já fez por você. Se ele já fez, esse é o argumento objetivo do apóstolo Paulo. Ele vai terminar. Ele vai terminar. Isso nos traz essa segurança, por meio desse argumento, dessa argumentação do apóstolo Paulo, nos garante, e o apóstolo Paulo termina dessa maneira, dizendo que nós vamos receber, ou que nós recebemos, uma reconciliação que é absoluta. Absoluta. Deus não muda, irmãos. Nós mudamos.
Mas Deus não muda na sua resolução. Deus nos fez para Ele mesmo, e Ele trabalha na nossa vida, Ele trabalha em nós, para que nós cresçamos nessa absoluta convicção de alegria. Olha só os versos 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ora, se Cristo morreu por nós para nos tirar da própria morte, Ele também ressuscitou para garantir que nós cheguemos até o alvo de Cristo, até o alvo de Deus. Absoluta reconciliação, certeza no presente, certeza agora, porque Cristo é a nossa alegria. Por isso que ele termina dizendo, e não apenas isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então as nossas tribulações, os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, elas nunca são um sinal de que Deus nos abandonou. Se teve alguém que foi abandonado, foi o Filho de Deus na sua morte para que nós não fôssemos. Lembrem da palavra de Cristo? Quando Cristo pergunta, o Senhor Jesus pergunta, Deus meu, por que me abandonaste? Aquilo foi uma vez na história, quando Cristo recebeu a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Agora Deus não abandona. Eu estou acolhido nos braços do meu Salvador. E então, no meio da luta, no meio da tribulação, mesmo com dores, mesmo com lágrimas, eu posso continuar me alegrando no Senhor. Por isso que isso é uma lei no Novo Testamento. Qual dos mandamentos do Novo Testamento? Imperativo? Alegrai-vos no Senhor. Não é essa alegria rasteira. Eu tenho um amigo que compôs esse hino, esse cântico, que talvez você já tenha até cantado. Ele morre de vergonha de ter composto. Lembra? Aquele cântico dizia assim, o crente está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, mas que depressa levanta e começa a cantar. Até o padre Marcelo gravou. Isso é uma alegria trigueira. Mas não significa que o crente está rindo. Meu pé está doendo, mas está muito mal. Senhor, eu estou em pecado, mas eu estou muito alegre. Não. É uma alegria profunda. É uma alegria sóbria. Como diz o apóstolo Pedro, é uma alegria indizível. Uma alegria que nos toma assim de fato, em todo o tempo. Porque é uma alegria que é derramada por Deus sobre os seus filhos. É por isso que o apóstolo Paulo pode dizer, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Pastor, não estou sentindo isso hoje, não. E vou dizer para você, você não vai sentir isso todos os dias. A fé que Deus nos dá é uma fé que deve tomar todas as dimensões daquilo que nós somos. Não significa que não seja uma fé que isso seja uma fé que não sinta. Se você conhece o seu pastor, você sabe que o seu pastor sente. Você sabe que o seu pastor é chorão. Eu choro até em inauguração de shopping. Não é verdade? Não é quando toca o hino nacional, assim, bonito. Você não se emociona, não? Não é porque eu sou emocional
Um dia eu estou cheio de emoções e outro dia eu não tenho emoções, que eu sinto mais o amor de Cristo ou menos o amor de Cristo. A fé, queridos, ela é integral, ela tem que ser de todas as dimensões daquilo que eu sou. Ela domina a minha mente, ela domina o meu intelecto, ela domina a minha razão. Não caia nesse truque do diabo de dizer que a razão e a fé estão em campos opostos, porque é mentira. Eu sou capaz de articular a minha fé. A minha fé é racional. O meu culto é racional. O apóstolo Paulo diz isso. Nós devemos entregar os nossos corpos como um sacrifício de culto racional a Deus. Então, são as minhas emoções, sim. É a minha mente. É a mudança das minhas volições. É quando Deus opera para mudar a minha vontade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem vontade de pecar? Eu tenho. Claro que tenho. Você também tem. Não sei qual o pecado. Aliás, tem muitas vezes que você tem vontade de pecar e peca. Talvez às vezes a gente caleja tanto a nossa consciência que a gente peca, ou dizendo assim, eu vou pecar mesmo. Bem feito. Bem feito. Não somos sensíveis à verdade da Escritura, pecamos contra o outro e saímos cheios de autojustiça. Pequei mesmo. A fé é algo que está em nós de maneira completa. A diferença, queridos, é que quando nós temos vontade de pecar por causa dessa natureza dividida, velha, que ainda opera em nós, nós temos o Espírito Santo de Deus para poder racionalmente dizer, não vou pecar. Não vou pecar. Mas a fé, ela lida com todas as áreas do nosso ser, com tudo que nós somos. Então, o que a gente faz diante dessas coisas todas? Primeiro, queridos, existe um componente fundamental da fé que é o saber. Conhecer a verdade, ler a palavra, aprofundar-se no seu sentido. Você precisa saber que você foi justificado e, tendo sido justificado, você tem paz com Deus, a guerra acabou. Saber que você tem absoluto acesso a Deus, você pode falar com Ele, você pode conversar com Ele, você pode até brigar com Deus, submetendo-se a Ele. Você acha que eu ia fazer as coisas do jeito que Deus quer, que eu concordo com Deus em tudo? Concordo não. Sabe por quê? Por causa do meu pecado. E essa é a idolatria de todos nós. Nós achamos que nós somos mais sábios que Deus. Então a gente chega para Deus e diz assim, Deus, isso aí tem que ser do meu jeito, do seu jeito eu já experimentei uma vez, não funciona, então vamos fazer do meu. O fato, entretanto, é que nós temos acesso, nós podemos falar com Deus e Ele dobra essa dureza do nosso coração. Não sei se você já teve essa experiência com um filho, eu já tive. Você conversa com o filho, ele diz não. Você diz sim, ele diz não. Você diz sim, ele diz não. Você diz sim, ele diz não. Às vezes, um filho precisa apanhar para dizer sim. Eu não sei se eu posso contar isso gravando, porque eu posso ser preso. Uma vez, eu e a Nina, ela tinha uns 3 anos e pouco. Acho que não tinha 3 já, bem? Tinha uns 3 anos. E essa Nina aprontou. Ela deu uma mordida no braço da Denise,
porque ela não queria ficar sentada na cadeirinha do carro durante a viagem. Eu tive que colocar a Denise para trás e falar assim, segura ela. Parecia um bicho. Acabamos a viagem. Será que ela está assistindo? Acabou a viagem. Chegamos na casa da minha mãe. Eu estava com aquela cara de boi lambido. Constrangido. Cumprimentei e levei essa Nina para o quarto. E eu disse para ela, filha, você tem que entender que quem manda é o papai. E aí nós nos apanhamos por um longo período de tempo. E ela apanhava e eu perguntava assim, filha, quem é que manda? Não com essa paciência toda que eu estou falando aqui agora. E ela virava assim para mim e dizia assim, sou eu. E ela apanhava de novo e eu perguntava e ela dizia, sou eu. Depois de não sei quanto tempo e de quantas vezes eu perguntei para ela. Ela, com lágrimas, provavelmente de apanhar. Ela disse, é o papai. A gente não é assim com Deus, queridos. Nosso Deus é Pai, Ele nos disciplina para mudar o nosso coração. E eu não esqueço de um dia, a Nina falando na mesa, depois que Deus converteu o coração dela, virando-se para mim e para Denise, dizendo assim, pai, mãe, obrigado porque vocês foram consistentes. Deus não vai deixar de nos disciplinar, nós temos acesso a Ele até para conversar sobre isso, e no fim Ele nos dá essa alegria. Entenda, queridos, os sofrimentos, eles nos constroem, eles trabalham em nós, perseverança gera caráter, caráter gera esperança. Isso é obra de Deus. Se o Senhor permitir, seja lá onde for, eu vou morrer pregando o Evangelho para vocês. Esse Evangelho que você ouve aqui domingo após domingo. Esse Evangelho que eu me sento durante a semana para estudar. Esses livros que eu já li, esses livros que eu já sei, esses livros que eu já aprendi, e que cada vez que eu vou pregar eu tenho que aprender tudo de novo. Eles geram no meu coração e geram no seu coração uma coisa chamada segurança. Como o Evangelho é gostoso, irmãos. Como esse Evangelho é doce. E eu quero dizer para você, você pode desfrutar hoje dessa segurança. Não é porque eu estou aqui trazendo palavras de afirmação para você, não. É porque o Evangelho faz isso. O Evangelho faz isso. Por último, você pode fazer uns testes de alegria. Primeiro deles, essa doutrina, ela traz alegria ao seu coração. Essa doutrina da justificação, eu já encontrei muitos crentes que questionam a doutrina, eles são crentes, eu acredito que são, mas eles questionam a doutrina da justificação pela fé. Não pode ser assim. O que faz com eles? Faz com que eles tenham uma fé distorcida, na qual eles ainda acreditam que podem fazer alguma coisa para agradar a Deus. Sabe o que isso faz na vida deles? Destrói. Faz mal. Então descanse na verdade. Faça o seguinte teste, pense no passado e pense no agora da sua vida. E a resposta que você tem, lembrando do seu passado e lembrando de hoje é, uau, eu sou crente a despeito do que eu fui. Deus é bom mesmo.
Mas se você tem aquela impressão de que você sempre foi bom e depois que você virou crente você ficou melhorzinho, está errado. O que você era e o que você é. Eu sei que alguns filhos de crentes às vezes têm essa dificuldade, porque eles não sabem dizer assim, o dia da minha conversão, o dia em que eu conheci a Cristo, o dia que as coisas mudaram completamente. Eu quero dizer que você precisa ter convicção da natureza de pecado que você tem, porque Deus pode converter no berço. E Deus pode operar com o Espírito Santo no ventre da mãe. Guilherme, Ivian, Jonatas, Tati, orem pela conversão desses bebezinhos aí. Deus pode convertê-los já. É tremendo o evangelho. Lembra quando Maria encontrou-se com Isabel? É isso mesmo? Minha mente me trai de vez em quando, né? O que aconteceu? O bebê estremeceu, era a obra do Espírito Santo. Olha só, seu potencial de pecado e o que Deus faz para mudar isso e mudou isso. Terceiro, quando você olhar bem profundo para você e você descobrir que você tem um problema de caráter terrível, que os outros veem, geralmente a gente não vê, né? Eu olho para mim no espelho e falo assim, nossa, eu sou muito perfeito. Fala sério. Basta a Denise entrar e aí eu já descubro todas as imperfeições. Porque ela sabe, ela é minha íntima, ela sabe das minhas imperfeições. Mas a nossa visão de nós mesmos é sempre o quê? Ela é mais alta. Mas nós temos que descobrir em nós mesmos os nossos temores, a nossa falta de autocontrole. Essas coisas não podem nos fazer duvidar do amor de Deus. Essas coisas têm que nos fazer nos agarrar a Ele, chegar mais perto dEle, buscar da graça dEle. Não faça o contrário, não se iluda. Não se iluda. Nosso problema é que a gente é igual aquele cara do livro de Tiago, lembra? O homem que chega na frente do espelho, olha, vira para trás e esquece quem é. Continua a tratar a vida e os outros da mesma maneira. Haverá momentos, queridos, em que a sua própria consciência vai te acusar e vai dizer, Deus não pode me amar, sou ruim demais. Porque se você chegar a essa conclusão de que você é ruim demais, ela é verdadeira. Essa nossa natureza caída é terrível, queridos. Mas quando você chegar a essa conclusão, você vai experimentar o tamanho do amor de Deus. E Ele vai derramar esse amor no seu coração. E você vai entender profundamente a graça. Último, quando você for criticado, quando a gente é criticado, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente puxa a nossa arma e a gente se defende, né? Eis que houve uma luz sobre mim aqui. A gente se defende. Isso é injusto! Não faça isso, não. Lá no fundo do seu coração, aprenda a ter uma alegria de lembrar que você era muito pior do que você está hoje. Que o inimigo vai ficar dizendo, você é ruim demais, e você dizer assim, eu sou muito melhor do que ontem por causa da graça de Cristo. Eu sei que Cristo me ama. E isso vai valer, queridos, até o ponto da nossa morte. Quando nós vamos poder olhar para a morte com uma serenidade, por causa dessa esperança futura.